Nessa aula vamos estudar sobre o conceito de etnicidade, que é um termo que existe desde o início do século XX, porém não havia sido ainda empregado na antropologia para explicar os fenômenos étnicos ao longo de nosso século. Somente a partir da década de 60, com algumas alterações na questão internacional, algumas modificações justamente devido ao pós-Segunda Guerra Mundial e algumas revoluções na África e na Ásia. Então, somente a partir da década de 1960, a expressão etnicidade aparece como uma forma de pensar as diferenças entre grupos sociais dentro de uma mesma sociedade. Nessa época, década de 60, as nações africanas estavam se tornando independentes justamente devido ao enfraquecimento das potências europeias com a Segunda Guerra Mundial e a necessidade de se reconstruir. Não mais conseguiam manter as colônias na África. Então elas, aproveitando-se dessa fragilização das potências europeias, tentaram buscar a sua independência, pelo menos a maioria, e conseguiram de fato. Então elas estavam tentando se tornar independentes e havia em todo o mundo um sentimento de liberação nacional, justamente por conta dessa falta de poderio europeu e a ascensão das duas potências militares, econômicas e sociais dos Estados Unidos e União Soviética, que emergiram e estavam apoiando todos os países do mundo que quisessem se alinhar ou ao capitalismo ou ao socialismo. Devido a essas transformações ocorridas durante esse pós-guerra, principalmente, ficou mais evidente as diferenças entre grupos sociais, entre grupos étnicos. Então, devido a essas transformações, era cada vez mais difícil pensar em sociedades estáticas, em sociedades estáveis, que não tivesse nenhuma alteração ou que ocorresse alterações lentas e graduais ao longo de sua existência. Porém, com o choque da Segunda Guerra Mundial, houve essa evidência de que as sociedades estão cada vez se transformando mais rapidamente. O conceito de etnicidade descreve um grupo que se autodefine e é definido por outros como diferente. Então, dentro de uma sociedade complexa, aquele grupo, em relação a outro ou outros grupos, é diferente. Isso se autodefine como diferente e também o outro grupo define ele como diferente. Então, nós temos um grupo dominante e outros que se definem diferente, e esse grupo dominante também definem esses grupos menores como diferentes. Então, o conceito de etnicidade é o conceito que define os grupos diferentes uns dos outros. Supõe algum tipo de identificação coletiva. Então, dentro de um mesmo grupo étnico, há identificação coletiva em que as pessoas se agrupam, as pessoas se reconhecem devido a essa identificação coletiva, como compartilhamento de uma história comum. Uma história comum desde sua formação. Então, compartilha-se essa ideia de coletividade, de pertencer àquele grupo devido a essa história comum, independentemente da cultura. Então, você pode nascer em uma cultura diferente da cultura de outra sociedade e outro grupo social, porém, devido ao histórico do povo ser semelhante, você pode partilhar da mesma identidade étnica e pertencer ao mesmo grupo étnico devido a essa identificação coletiva. Então, a etnicidade independe da cultura de cada grupo social. Um grupo étnico só se define em relação a outro. Então, não há como ter um grupo isolado
como por exemplo um grupo de aborígenes na Austrália. É um grupo isolado, não representa um grupo étnico, visto que ele é isolado, não tem como comparar esse grupo com outro grupo. Então, o grupo étnico só existe, só se define em relação a outro grupo étnico que estejam inseridos dentro de uma sociedade complexa. Não há etnicidade em grupo isolado, pois o que constitui a etnicidade é justamente o contraste com outros grupos. Então, se você está dentro de uma sociedade complexa, há essa diferenciação. Se você está isolado, então não há como haver a diferenciação. Então não há a etnicidade. As minorias. Então vamos ver aqui o que a etnicidade tem a ver com as minorias. As lutas das minorias discriminadas foram acompanhadas dos usos dos termos etnicidade e identidade étnica. Então sempre que a gente vê um grupo protestando, reivindicando direitos, é muito comum se ver essas expressões de identidade étnica, de grupos étnicos em busca de melhores condições de vida para o seu grupo e reivindicando seus direitos. A diferença continuava a existir nas sociedades complexas. Então não ocorreu o processo de aculturação mesmo após décadas e décadas de convívio de grupos étnicos como imigrantes, como indígenas, como negros africanos, principalmente aqui no Brasil e outras áreas do mundo. Não ocorreu a aculturação, não ocorreu a absorção dos costumes e do modo de vida do grupo dominante. Então, o que os antropólogos acreditavam que iria acontecer, que os grupos minoritários iriam absorver a cultura do grupo majoritário, não ocorreu. O que aconteceu foi uma maior evidenciação das diferenças entre o grupo dominante e as minorias étnicas. A ideia de minoria nem sempre significa um número menor de pessoas. Então, minoria, antropologicamente, sociologicamente falando, significa aquele grupo ou aqueles grupos que estão à margem da sociedade, aqueles grupos que estão menos privilegiados em relação ao grupo dominante, que possui os meios de produção, de riquezas e detém essas riquezas e o poder político. Então, minoria, nesse sentido aí, também significa aquelas pessoas menos favorecidas, mas também o grupo étnico pode ser mais numeroso e muito fraco em relação a termos de poder político principalmente, e poder econômico, que é o da riqueza. O termo minoria também pode se referir ao grupo que concentra poder. Então, aquele grupo que concentra o maior poder dentro de uma sociedade pode ser considerada a minoria, como ocorria na África antes da abolição do apartheid, durante a África do Sul, durante o apartheid, em que a minoria branca era que detinha o poder e não era o grupo étnico. Os grupos étnicos era justamente a maioria em número dos negros. Então, nesse caso aí, houve a inversão. A minoria dominante que subjugava a maioria negra. A ideia de etnia se refere aos não dominantes. Então, se o grupo majoritário, o grupo dominante, independentemente se ele seja maior em número ou maior em poder econômico e poder político, ele não é o grupo étnico. O grupo étnico se refere às minorias subjugadas, às minorias sem poder ou riqueza. Então, a ideia de etnia justamente se aplica às minorias étnicas e não ao grupo dominante.